Fala galera, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês, assinantes da nossa plataforma Emergence Talks Plus. Você que é cadastrado na nossa plataforma, que ainda não é assinante, também sejam muito bem-vindos. Tá aparecendo aqui, não, no retorno ali, né? Tem um delayzinho, né, rapaz? Não tô acostumado com esse negócio, não. Primeiramente, gostaria de agradecer demais a participação desse cara que vai estar aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho vou apresentá-lo aqui. Muito importante a participação dele no nosso grupo, no nosso time. Muito bacana mesmo. Então é uma felicidade muito grande ele estar brilhantando a gente. Então, para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é Calil Feitosa, sou diretor executivo do Emergence Talks. E você que está no nosso ambiente virtual aqui, no nosso ambiente OTT, acompanhando, aproveitando as aulas, escutando aí os artigos comentados, acompanhando nosso podcast, que tem nossos show notes do podcast Cenário de Emergência. Então tá tudo muito bacana, estou muito feliz mesmo de estar acompanhando isso com vocês. Então assim, antes de chamar esse cara aqui, eu estou com o celular aqui porque tem alguns avisos importantes, tá, para passar para vocês. Então, para você que está aqui do meu lado esquerdo, aqui no cantinho do meu lado esquerdo, tem um banner já falando sobre um mini curso, tá? Aqui abaixo do chat. Tem um banner falando sobre o mini curso de janeiro de síndrome coronariana aguda, tá? E eu vou passar aqui para vocês já também a agenda de mini cursos do ano todinho, já tem a agenda de 2022. Vou passar aqui para vocês já se ligar, já deixar na sua programação. Lembrando que os mini cursos, diferente das nossas lives, eles são exclusivos para você que é assinante do Emergence Talks Plus, né? Assinante em conteúdo pago aí nosso. Então, em janeiro tem síndrome coronariana aguda. Vai estar comigo aqui participando o Jobert de novo, Dr. Juan e Dr. Kelvin Lins, da nossa equipe. Em março, nós teremos um mini curso de trauma, tá? Em maio, mini curso de via aérea. Agosto, mini curso de síndrome coronariana aguda. Outubro, um mini curso sobre AVC, aproveitando o mês do AVC. E em dezembro, a gente finaliza 2022 com um mini curso sobre parada cardiorrespiratória. É importante vocês verem aí que tem 6 mini cursos, cada um deles com uma carga horária de 4 horas, né? A gente vai ter, além do ambiente do Emergence Talks Plus, você vai poder fazer uma atividade na plataforma Moodle, a parte da nossa plataforma EAD, e completando os 6 minicursos, ao final de 2022, você vai poder emitir um certificado de 24 horas da participação, tá? Conseguiu atingir a nota de corte em todos os 6 módulos, nas 6 avaliações, você vai ter direito a baixar seu certificado na nossa própria plataforma, beleza? Então, anote aí a agenda. Primeiro recado que eu quero dar. Segundo recado que eu quero dar, nossa querida Patrícia Lopes vai estar aí no chat conversando com vocês, moderando, então podem fazer pergunta durante a live. Esse cara que vai estar aqui com a gente vai estar respondendo, e tá, a intenção é que seja bastante interativa a live, nós teremos diversos cenários aqui. Então a Patrícia Lopes vai estar aí, qualquer dúvida também sobre a plataforma, pode tirar com a Patrícia sem problema, tá? Terceiro recado é que lembrar vocês, né, que nós estamos com um cupom de desconto para os cursos de Emergence POCUS, nossos cursos de ultrassom. Já temos o calendário, vou falar um pouco do calendário aqui do primeiro semestre. E o cupom Natal do Talks, Paty, bota aí no chat, Natal do Talks, tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Esse cupom te dá R$300 de desconto, R$300 off nos cursos Emergence POCUS. Falar um pouquinho aqui rapidinho do calendário, tá? Só lembrando. Em janeiro, dia 15, nós temos um curso para médicos em Fortaleza, tá? Esse só tem 2 vagas. Acabaram de ter 3 inscrições ali. Acabei de ver, só tem 2 vagas. Então, coloca lá, entra no nosso site, emergencetalks.com, entra lá na página do Emergence POCUS e faz sua inscrição. 2 vagas só. Porto Alegre é uma turma fechada para enfermagem lá. Manaus, dia 22 de janeiro, esse também já 70% da turma fechada já. Então, o cupom está válido para lá também. Dia 23 tem uma turma aberta para enfermagem em Manaus. Pronto, a Patrícia colocou aí no chat, Natal do Talks, então está valendo.
Em março, nós temos dia 12 de março uma turma de médicos em Porto Alegre. Dia 19, Juazeiro do Norte, terra querida, quem gosta de voltar lá demais. Também já várias inscrições nessa turma. 26 de março, turma em Florianópolis, no sul do país. Também já tem gente inscrita para essa turma. Completando aqui abril, Curitiba, dia 2 de abril, estaremos com Emergency Pocos para médicos em Curitiba. Teresina, um abraço para a galera de Teresina. Sem dúvida tem gente lá acompanhando em Teresina a gente. Sempre tem muita gente nos acompanhando lá. Um abraço, meu amigo Nageli. Dia 23 de abril, também já está metade dessa turma já fechada em Teresina. Sempre nos recebe muito bem. Um abraço, Teresina. Dia 24, em seguida, turma de enfermagem em Teresina. E dia 30, eu vou para minha terrinha, né? Eu acho que eu vou nesse dia aí, dia 30 de abril. Estaremos com o Emergency Pocos em São Luís do Maranhão. Um abraço para a galera de São Luís do Maranhão, que sempre nos recebe muito bem e sempre nos acolhe aí, né? Maio, a gente retorna a Fortaleza, segunda turma. Então, se não conseguir essas 2 vagas que estão hoje à noite aqui, pode aguardar para fazer em maio, já sem o desconto. João Pessoa, dia 14 de maio. Também desconto válido, já tem muita inscrição para essa turma. Um abraço aí para a galera da Paraíba, que acompanha a gente. Dia 15, uma turma em João Pessoa para enfermagem. E encerramos o primeiro semestre em Fortaleza, dia 10 de julho, com a turma de enfermagem, também já com inscrições feitas para essa turma. Beleza? Então esse era o recado que eu queria dar. Tem mais um recadozinho. Agora eu quero já chamar ele aqui para abrilhantar nossa noite, antes de dar esse recado. Chega para cá, meu amigo Jobert Mitson, do Emergency Talks, do cenário de eletro. Boa noite, galera. Esse cara é a fera do eletro. Eita. Né? Eu lembro, rapaz, é muito bom ter o Jobert com a gente aqui, porque eu lembro quando ele teve essa ideia de começar a falar de eletro de uma forma diferente, em vez daquele do tradicional, né, Jobert? Vou laudar o eletro e tudo, mas correlacionando com vários cenários de emergência. E eu acho que foi uma ideia espetacular que ele teve, e é muito bom tê-lo conosco hoje à noite. Muito obrigado, Jobert. Prazer é todo meu em estar aqui com vocês. Obrigado, Dr. Calil, pela oportunidade. Último recado da noite, aí vale, porque o que acontece? Jobert, o que é que a gente tem tanto para hoje à noite? Rapaz, além de vários cenários de elétrico que eu vou mostrar para vocês, tá? Nós vamos ter um sorteio hoje, né, Calil? Tem sorteiozinho. Então, o Jobert vai começar com uma aula, né, Jobert? Exato. E o que acontece? Nós vamos lembrar, quem é assinante do Emergency Talks Plus, hoje está concorrendo a uma inscrição no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, ABRAMED, que vai acontecer em Florianópolis entre os dias 13 e 17 de setembro. Estaremos lá com Emergency Pocos como curso pré-congresso, fechado, vamos estar com quiosque lá também, participando também da comissão científica e, se Deus quiser, vai ser um congresso muito bacana. Então, o que acontece? Até se você ainda não é assinante, se já é assinante, já está concorrendo. Se você ainda não é assinante, clica nesse banner interativo que está abaixo do site, aqui, ó, abaixo do Jobert aqui. Pode clicar que ele já lhe direciona direto para a página de assinatura. Se você assinar até o fim da primeira aula, né, Jobert? Isso. Você também vai estar concorrendo para inscrição no congresso. Beleza? Sem mais delongas, deixar vocês com o artista da noite. Jobert, o palco é todo seu. Vou passar aqui por trás de você, sabe? Pode ser? Isso. Só sou rápido. Obrigado. Mais uma vez, muito boa noite, gente. Conforme foi muito bem apresentado, eu me chamo Jobert, sou médico emergencista. E hoje nós vamos ter, como o próprio nome do nosso evento está dizendo, vamos ter uma noite de eletro. Jobert, você vai falar tudo de eletrocardiograma na medicina de emergência em uma noite? Em aproximadamente 2 horas? Não, gente, com certeza não. O meu objetivo aqui hoje é que vocês saiam 20 cenários de eletro mais ricos no quesito conhecimento. Não, Jobert, mas espera aí também. Você está dizendo que de cara você vai colocar 20 cenários de eletro na minha cabeça, Jobert? Eu estou chegando no internato agora. Jobert, eu acabei de me formar. Eu ainda tenho que pegar muitos fundamentos. Como é que eu já vou conseguir aplicar tudo de cara aqui com você? Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Porque antes da gente mostrar os cenários, nós vamos pincelar o eletrocardiograma normal. Que principais
parâmetros nós vamos analisar? Tranquilo? Podemos continuar? Show de bola. Então, gente, como eu estava falando, falei de F de frequência, R de ritmo, E de eixo e de intervalos. Então, a gente vai ter alguns intervalos para analisar, tá bom? O T vai ser em relação à própria onda T do eletrocardiograma, A de átrio e S de segmentos. Mas, gente, o que a gente tem que lembrar? Que esse mnemônico é uma forma de você sistematizar a análise do eletrocardiograma em si. Mas quando a gente fala de utilizar o ECG como ferramenta para tomada de decisão, a gente vai muito além disso. Muito além disso. A gente segue um método, que foi um método que eu criei, chamado método EDAS, que a gente avalia desde a chegada do paciente no departamento de emergência, passando pela análise do eletrocardiograma, até a tomada de decisão que faremos a partir dele. Tá, gente? O mnemônico Freitas é apenas um passo desse método. Certo, gente? Em relação à frequência cardíaca, como já mencionei para vocês, o seu paciente no departamento de emergência não quer saber se a frequência cardíaca dele está 103 ou se está 105. Se está 57 ou se está 55. O seu paciente não quer saber. O seu paciente quer saber se a frequência cardíaca dele é normal, é alta ou é baixa. Pronto. Para isso, nós faremos um cálculo simplificado, gente. Não há justificativa de você pegar o seu celular e dividir 1.500 pelo número de quadradinhos. Pelo amor de Deus, não precisamos disso. Tudo que faremos é delimitar o intervalo RR no eletrocardiograma. Tá, gente? Pode focar em mim, pode focar em minha câmera. Isso. Vamos delimitar o intervalo RR no ECG, de forma que o complexo QRS coincida com um lado de um quadrado grande, e nós vamos percorrer, a partir dos quadrados grandes, submúltiplos de 300. Então, poxa, nós teremos aqui neste primeiro traçado 300 dividido por 1, 300 dividido por 2, 300 dividido por 3, 300 dividido por 4, 300 dividido por 5, 300 dividido por 6, que dá 50. E, poxa, o outro QRS está bem aqui, antes desse quadrado. Então, eu sei que a frequência cardíaca do meu paciente é menor que 50. Eu sei que a frequência cardíaca é baixa. Não importa se é 46, se é 45 ou se é 47. A frequência cardíaca é baixa e é tudo que eu quero saber. Olha o traçado de baixo, ó. Olha o traçado de baixo. A gente vai ter aqui um QRS coincidindo com a extremidade de um quadrado grande, e a gente percorre submúltiplos de 300, 300 dividido por 1, 300 dividido por 2, 300 dividido por 3. Poxa, 300 dividido por 4 daria 75. Mas o outro complexo QRS vem um pouquinho depois desse quadradão. Então, eu sei que a frequência cardíaca do meu paciente está entre 75 e 100. Eu sei que a frequência cardíaca é normal e é isso aí. Traçado aqui da direita de vocês, lá de cima, ó. QRS, última vez, hein? Para todo mundo pegar. QRS coincide com a extremidade de um quadradão e a gente percorre submúltiplos de 300. 300 dividido por 1, 300 dividido por 2, 150. Opa! 300 dividido por 3, que é 100, ficaria aqui. Mas nós temos um QRS um pouco depois. Então, gente, a frequência cardíaca desse paciente está entre 100 e 150. A frequência cardíaca está alta. E é isso aí. É tudo que o seu paciente quer saber. Não vamos precisar contar quadradinho a quadradinho para chegar a uma conclusão tão simples e, ao mesmo tempo, essencial na análise do eletro. Ritmo, gente. Eu quero saber se o ritmo é sinusal, ou seja, todo QRS tem uma P para chamar de sua, né? Essa onda P vai ser positiva em D1, D2 e AVF, e ela vai ser negativa lá na derivação AVR. Pronto, isso é um ritmo sinusal. E eu quero saber se o ritmo é regular. Ou seja, o intervalo RR é regular constantemente. Tá? Vai ser o mesmo nas derivações. Tá bom? Então, vai ser a nossa próxima análise. Eixo elétrico, gente. Pelo amor de Deus. Temos que lembrar que saber se existe desvio de eixo e para onde esse eixo está desviado
é muito mais importante para o seu paciente no departamento de emergência do que você sair quantificando, gente. Eu não quero saber se o eixo elétrico do meu paciente está a menos 127, ou se está a menos 125, ou se está... Eu não quero saber disso. Então, eu quero saber se existe desvio e para onde está desviado. E para isso, duas derivações vão te ajudar bastante, que são D1 e AVF. Se eu vou ter um D1 positivo e um AVF também positivo, poxa, eu vou ter um eixo normal. Vou ter um eixo elétrico normal, e é isso. Se eu vou ter um D1 positivo e um AVF negativo, desde que D2 também esteja negativo, certo? Vale ressaltar, nós teremos um eixo elétrico desviado para a direita, para a esquerda, perdão. Um eixo elétrico desviado para a esquerda. Se eu tenho um D1 negativo e um AVF positivo, eu vou ter um eixo desviado para a direita. Aí, a partir da síndrome que nós estamos abordando no departamento de emergência, a gente já levanta aí uma gama de patologias que, porventura, possam justificar o acometimento do nosso paciente. Se eu tenho D1 negativo e AVF negativo, ou eu vou ter um desvio extremo de eixo, como é chamado, mas nós também temos que desconfiar de troca de eletrodos. É uma das principais causas de extremo desvio de eixo, vai ser troca de eletrodos no eletrocardiograma. Certo, gente? Analisando o ECG. Nesse traçado, o que a gente está vendo? A gente está vendo um desvio de eixo para a direita. Olha o D1 negativo, AVF positivo. Se é um paciente com DPOC, com hipertensão pulmonar, se é um paciente com tromboembolismo pulmonar, se é um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, uma estenose mitral também, acarretando uma hipertensão pulmonar, não sei, mas hoje está desviado para a direita. É o suficiente para a gente analisar aqui. Mais um exemplo, olha, gente. Um componente negativo bem importante aqui, bastante um DS na derivação D1, com AVF também positivo. Temos aqui neste traçado um desvio de eixo para a esquerda, tá? Então a gente tem aqui, pode focar a câmera aqui, pode focar aqui, obrigado, show de bola. A gente tem aqui um D1 predominantemente positivo, com AVF negativo e um D2 também negativo. Eixo desviado para a esquerda. E temos um eixo normal, D1 positivo e AVF também positivo. Beleza, gente? Sobre intervalos. Vamos falar dos intervalos agora. O primeiro intervalo que eu tenho para falar é o meu favorito. Na verdade, é o meu parâmetro favorito do eletrocardiograma inteiro, que é o intervalo QT. Gente, o intervalo QT, puro e simples, ele vai do comecinho do QRS até o final da onda T. Ele diz basicamente o tempo de despolarização e repolarização ventricular. Tá bom, gente? Mas nós temos que lembrar que o intervalo QT é enviesado, por assim dizer, pela frequência cardíaca, tá bom? Então, a forma mais fidedigna de dizermos quanto está o QT é corrigindo pela frequência cardíaca do nosso paciente. QT corrigido em homens gira em torno ali dos 340 milissegundos até 450 milissegundos, é considerado um QT corrigido normal. Nas mulheres, entre 340 e 470. Mas e aí, Gilbert, como é que eu vou quantificar esse QT? Como é que eu vou fazer esse QT corrigido? Poxa, para você corrigir o intervalo QT, se você quiser utilizar a tal da fórmula de Bazet, nem sei o nome direito, né? Que você divide o QT pela raiz do RR, use, gente. Mas lembrem-se, para o paciente que não está bradicárdico ou taquicárdico, existe uma ferramenta muito mais simples de você saber se o QT corrigido está normal ou não, tá, gente? Foco aqui, pode focar a câmera aqui, ó. Aqui. Olhem para esses traçados, gente. Olha o traçado de cima. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o intervalo RR, estou aqui delimitando para vocês, certo? Dica, se a gente traçar uma linha imaginária no meio do intervalo RR,
e a onda T, olha aqui a onda T, estou apontando aqui a onda T para vocês. Se essa onda T não passar da linha imaginária, no meio de um RR, o intervalo QT corrigido é normal. Ah, mas quanto é? Não importa. Seu paciente quer agilidade. Assim como economizando a gente liga por centavos, em atender o paciente da emergência a gente liga por segundos. Então, o QT corrigido é normal e a gente não vai atrás de saber quanto está. Está normal. Seu paciente vai te agradecer por isso. Já no traçado de baixo, gente, o que conseguimos perceber? O paciente não está taquicárdico, ele tem uma frequência cardíaca limítrofe de fato, mas ele não está taquicárdico. E a gente consegue ver que a onda T passa da nossa linha imaginária no meio do RR. O que algumas referências falam é sobre precisar calcular o intervalo QT. Mas, gente, bom senso. Olha só essa onda T aqui desse batimento. A onda T termina praticamente no outro batimento. Vocês têm alguma dúvida de que o QT corrigido está alterado? Sim, gente, o QT corrigido está muito alterado. Alterado pelo quê? Aí você vai ter que procurar. É distúrbio eletrolítico? Não sei, pode ser que sim. É uso de medicamentos que possam prolongar o intervalo QT? Você vai atrás de saber. Tá certo, gente? Intervalo QRS. O que eu quero no QRS? Eu quero um QRS que seja estreito. QRS estreito, por definição, é aquele que tem até 120 milissegundos. Certo, gente? É até 3 quadradinhos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos de duração. Tá bom? Eu quero um QRS que, em precordiais, ele comece negativo. Por quê? Porque o eletrodo da derivação D1 vai ser colocado onde? Rente à borda external direita. Consequentemente, esse QRS vai começar negativo e vai positivando. Não é bem o que acontece aqui, que fique claro. Aqui eu quero mais representar um QRS estreito, tá bom? Mas ele começa negativo e vai positivando até que em V5 e V6 eles são bem mais positivos. Em V6, preferencialmente, todo positivo. Beleza, pessoal? Mas o QRS pode estar como? Pode estar alargado. Ele pode ter mais de 120 milissegundos. Como representado neste traçado. Nesse traçado a gente tem aqui um padrão chamado de RSR', presente em um bloqueio de ramo, chamado bloqueio de ramo direito, tá? Um distúrbio de condução, ok? Que para ser chamado de bloqueio realmente, né, algumas pessoas chamam de bloqueio completo do ramo direito, nós temos que ter um QRS alargado. E aqui não resta dúvidas de que ele se encontra alargado. Lembrando que nosso sistema de condução tem um ramo que é mais calibroso, mais profundo, chamado de ramo esquerdo, e tem um raminho pequenininho, que é peba, que é paia, que é superficial, chamado de ramo direito. Tá? Se eu vou ter um ramo direito bloqueado, então o início da minha despolarização ventricular vai acontecer pelo ramo esquerdo, consequentemente vai acontecer do jeito certo, vai acontecer do jeito que é para ser, com uma onda R'S em V1. Mas quando a despolarização continua, o ramo direito tem que atuar de alguma forma, porém ele está bloqueado. Então é como se você estivesse dirigindo em uma estrada esburacada. Então você vai ter um segundo batimento mais alargado, que vai ser a onda R'. É por isso que o bloqueio de ramo direito faz o padrão RSR'. Intervalo PR. Gente, por favor, não confundam intervalo PR com segmento PR. São duas coisas totalmente diferentes. O intervalo PR vai do início da onda P até o início do QRS. O intervalo PR tem que ter entre 3 e 5 quadradinhos, consequentemente, entre 120 e 200 milissegundos. Poxa, se eu tenho menos de 3 quadradinhos, eu vou ter um paciente com pré-excitação. Se é Wolff, se é Longano-Levine, depende de outras variáveis, né? Até porque Wolff-Parkinson-White é uma síndrome, né? O que a gente vai ter no eletro
é pré-excitação. Síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Ritmos juncionais também podem causar PR curto. Se eu tenho um PR com mais de 5 quadradinhos, se estabelecendo de forma regular, eu vou ter um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Que, na minha opinião, não era nem para ser chamado de bloqueio, né? Ele é apenas um distúrbio de condução, um atraso de condução, na verdade. Beleza, pessoal? E nós temos aqui um PR. Pode focar a câmera aqui. Isso. Temos aqui um PR normal, entre 3 e 5 quadradinhos. Super tranquilo, do jeito que é para ser, aqui na derivação D1. Já neste eletrocardiograma, olha a onda P, que é a onda P. Ela está bem afastada do complexo QRS. Bem afastada do QRS. Né? Conferindo, assim, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Tá bom? Já neste traçado, olha só, temos uma onda P colada no QRS. Onda P colada no QRS é PR curto, gente. Com a onda delta, que é um padrão presente nos pacientes com Wolff-Parkinson-White. Mas tem que lembrar de que, quando a gente vê esse traçado, a gente não pode dizer que o paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque síndrome é conjunto de sinais e sintomas, como já mencionei anteriormente. Onda T, gente. Onda T, eu coloquei aqui um mnemônico também, para você ter os parâmetros para se analisar numa onda T, chamado Basic T, tá? Se você quiser, você pode utilizar, se servir para a sua prática. B de base, A de amplitude, S de simetria, I de inversão, né? C de conversão e T de tempo. Ok, gente? Mas o que eu quero falar para vocês sobre onda T? A gente tem que ter uma conversa muito séria sobre onda T. Por exemplo, paciente com síndrome coronariana aguda, com uma história compatível. Você roda o eletro do paciente, vê que esse paciente tem uma T até apiculada. O que você tende a fazer? Dizer que aquela onda T é hiperaguda. Ah, Gilberto, é uma onda T hiperaguda, é fase inicial de infarto, e é isso aí. Mas você não pode analisar só isso. Porque de nada adianta, gente, uma onda T estar apiculada se o QRS é quilométrico. Então, a gente tem que analisar a proporção dessa onda T com o QRS. Valendo tanto quando ela estiver apiculada, quando ela for pequena. Ondas T apiculadas podem não ser hiperagudas. Ondas T pequenas podem ser. Vocês acreditam nisso? Jobs, tu tá de brincadeira. Dizer que uma onda T pequena pode ser hiperaguda. Tô não, e eu vou mostrar agora para vocês. Foco aqui. Pode focar aqui no traçado. Valeu. Olha só. Olha para V2. Olha para V2. Todo mundo olhando para V2. Gente, eu estou vendo uma onda T pequena. Tá? Paciente com história de dor torácica, compatível, né? Aquela dor que vocês adoram chamar de típica, que eu chamo de compatível. E essa onda T, sim, é pequena. Desse tamanho. Bem pequenininha. Tá bom? Mas é uma onda T hiperaguda. Porque, apesar da onda T pequena, nós temos um QRS minúsculo. A mesma coisa a gente consegue ver aqui em AVL. Ó. Olha para o AVL. Uma onda T pequena com QRS minúsculo. Se você... Olha essa dica. Presta atenção na dica. Se você consegue pegar um QRS e encaixar em uma onda T por completo, no contexto de uma síndrome coronariana, gente, muito provavelmente estaremos diante de uma onda T hiperaguda. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. Temos aqui uma onda T apiculada, gente. Olha só a onda T apiculada aqui, ó. Onda T apiculada de base estreita. Tá? O que significa essa onda T apiculada de base estreita, Jovens? Depende do contexto. O paciente chegou na emergência sentindo o quê? O que foi que aconteceu com ele? Um eletro não é nada sem um contexto de sua solicitação. Saber o que aconteceu é primordial. Ah, Gilberto, o paciente tem história de ser um doente renal crônico dialítico, tem uma DRC, chegou com sensação de fraqueza, de moleza, de mal-estar inespecífico. Você roda o eletro do seu paciente com sensação de gastura, sensação de coisa ruim. Se você não roda, rode. Tá bom? Rode.
2 conselhos para você. Vamos já falar sobre isso. E nesse paciente especificamente, poxa, está aqui o eletro. Nesse contexto, muito provavelmente estaremos diante de um distúrbio eletrolítico muito famoso, chamado hipercalemia. Hipercalemia. E a onda T apiculada de base estreita é considerada a alteração mais precoce da hipercalemia. E lembrando que eu estou falando de precocidade. Eu não estou falando aqui de nível sérico de potássio. Vocês certamente já devem ter lido aquelas tabelinhas que colocam o seguinte. As tabelas que colocam o seguinte, na verdade. Se o potássio do meu paciente está de 6,5, 7, a alteração que eu vou ver é a onda T apiculada. Se está de 8, vai ser a onda P achatando. Gente, isso não existe. As alterações eletrocardiográficas do potássio, da hipercalemia, dependem muito mais da velocidade de subida do potássio do que do nível sérico propriamente dito. Única e exclusivamente. Lembrem-se disso. Mas temos aqui a alteração mais precoce, podemos falar dessa forma sim. Onda T apiculada de base estreita. Onda P, gente, avaliando os átrios, né? As melhores derivações para a gente analisar a onda P são V1 e D2. V1 e D2. V1, em aproximadamente 45% dos pacientes, nós vamos ter uma onda P bífida. Onda P bífida. Nós vamos ter um componente do átrio direito e um componente do átrio esquerdo. E em D2, nós temos que ter uma onda P que tem até 2,5 milímetros, seja na horizontal ou na vertical, de largura ou de amplitude. Tá certo, gente? Se a gente tem uma onda P com mais de 2,5 milímetros de amplitude, nós provavelmente estaremos diante de um paciente com sobrecarga de átrio direito, né? Já o paciente que tem mais de 2,5 milímetros de largura, né, nós necessariamente estaremos diante de uma sobrecarga de átrio esquerdo? Não. Nós podemos também estar diante de um bloqueio interatrial. É uma possibilidade. Nós podemos ter um atraso de condução ali no feixe de Bachmann, lá no próprio átrio. Tá certo, gente? Então, atenção para isso. Ondinha P normal aqui em D2, tá, pessoal? Super tranquila, tá? Menos de 2,5 milímetros na vertical ou na horizontal, tá bom? E em relação aos segmentos, né, nós vamos ter o segmento PR, tá bom? Que a gente pode comparar com a linha de base, mas que, sinceramente, não é a minha variável favorita para a gente comparar com a linha de base. Na verdade, o meu segmento predileto para comparar com a linha de base é o segmento TP. Segmento TP. Vai do finzinho da onda T até o início da onda P do batimento seguinte. E já falei isso para vocês também. Não vamos confundir intervalo PR com segmento PR. E, gente, passando aqui, temos o famosíssimo segmento ST. Tá? E para a gente analisar o segmento ST, nós temos que analisar o ponto J, localizar o ponto J, que é aquele ponto na transição do QRS para o ST. Tá? É o chamado ponto J. E comparar com a nossa linha de base. Se o nosso ponto J está acima da linha de base, nós teremos um supradesnivelamento de ST. Se está abaixo da linha de base, nós teremos um infradesnivelamento de ST. Tá? Aqui embaixo nós podemos ver os critérios de supra de ST, tá bom? Onde nós vamos ter a elevação desse ponto J em relação à linha de base de pelo menos 1 milímetro em duas derivações contíguas, exceto V2 e V3, né? Que vai variar com sexo e idade, tá bom? Os guidelines falam bastante disso, mas nós não podemos usar esses critérios exclusivamente como método de tomar de decisão. Há muito a se fazer além disso, tá? Aqui nós conseguimos ver o ponto J, tá bom? PQRS, ponto J, no mesmo nível da linha de base. Já neste traçado, a gente tem, ponto J acima da linha de base, né? Um supradesnivelamento de ST. Neste traçado, nós estamos vendo um infradesnivelamento de ST.
bem importante, bem pronunciado. Certo, pessoal? E como eu já falei, segmento TP, finzinho da onda T até o começo da onda P. Vai estar contido na linha de base. É uma outra forma de você analisar. Doutor Calil Feitosa, terminamos aqui a primeira parte da nossa apresentação. Se quiser dar sua palavrinha. Não, só lembrando, galera, a audiência tá fogo, viu, Gilbert? Tá bom, o negócio aí? Mesmo, olhei ali agora. Sim, viu? Bom. Queria mandar um abraço, tem gente de todo o país vendo a gente, Gilbert, tá acompanhando ali no dashboard. Bom. Então, um abraço pra galera, tem galera de São Paulo, da Paraíba, tem galera da Bahia. Muito bacana. Quem quiser se manifestar aí, mandar um alô, tem gente demais mesmo. Lembrar que pode mandar pergunta, né, Gilbert? Pode mandar pergunta, gente. Quando vocês tiverem dúvida, é só colocar no chat que a gente esclarece. Pronto, então assim, lembrando que quem se inscreveu. Vamos encerrar aqui as inscrições pro sorteio, tá? O sorteio o Gilbert vai fazer ao final da nossa live. E uma inscrição pro Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, tá? Então, ganhou o sorteio hoje, já pode começar a se preocupar com passagem aérea, hospedagem, esse negócio todo que a gente também não vai dar. A não ser que tenha sorteio em outras lives, né? Lembrando, a Patrícia colocou aí no chat, quem está acompanhando, nós vamos fazer os 6 minicursos. Um mês tem minicurso, no outro mês tem live. A live a gente vai seguir sempre esse padrão, live aberta ao público. Um abraço pra galera que tá nos assistindo aí, muita gente, viu, Gilbert? Você muito bacana, muito bacana. E sempre sorteio na live, né? Então, muito bacana. Fiquem com o Gilbert. Aqui eu já me despeço. Gilbert, toca a tua aula aí, toca o cenário com a galera. Que eu acho que essa parte é bem mais interativa, né? Bem Quem quiser prática. mandar aí dúvida, tudo pro Gilbert, pode mandar. Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui à nossa apresentação. E vamos praticar. Vamos aplicar, gente. Vamos começar os nossos cenários de eletro. Tá? Tenho certeza que vocês vão sair com uma visão bem diferente das que vocês tinham originalmente, em relação à importância do ECG como ferramenta essencial para tomar decisão. Gente, caso 1. Caso 1 é de um paciente do sexo masculino, 28 anos, sem comorbidades, que apresentou um quadro de dor torácica ventilatória dependente 5 horas antes da admissão. Paciente com dispneia, hipoxemia, tá? Estado geral do ruim, pálido, sudoreico. Chegou com ausculta cardiopulmonar sem alterações. E os sinais vitais são os seguintes. Pressão arterial média de 63. Chegou saturando 85% em ambiente. Melhorou um pouquinho depois que foi colocado no suporte de O2. E tinha uma frequência cardíaca de 120. Não é a prioridade absoluta nesse momento, mas ele chegou da triagem com o eletrocardiograma na mão, né? Enquanto a equipe monitorizava o paciente, funcionava um acesso venoso, tá? E você tinha novamente acesso aos sinais vitais, você dava uma olhadinha no eletro do paciente, que é esse. E que a gente consegue ver. Frequência cardíaca. Temos uma frequência cardíaca alta, gente. Frequência cardíaca maior do que 100. Realmente, a frequência cardíaca de aproximadamente 120. Temos um ritmo regular. Temos um ritmo sinusal, tá? Onda P é positiva em D1, D2 e AVF, negativa na derivação AVR. Mas e aí, Jobs, como é que está o eixo desse paciente? Olha o eixo do paciente, pessoal. Olha o eixo elétrico aqui nesse ECG. D1 predominantemente negativo, AVF predominantemente negativo também. Ah, Gilbert, temos um desvio extremo de eixo para a direita e, obviamente, é porque os eletrodos são trocados, né, Gilbert? Não. Olha o contexto em que o paciente chegou, gente. Olha o contexto que o paciente chegou. Olha como ele se apresentou na emergência. Ele se apresentou estável? Ele se apresentou com um quadro que seja completamente compatível com o eixo elétrico normal, que na verdade estava tudo trocado? Não, gente. O paciente chegou grave. Então, com certeza há motivos para esse paciente ter um desvio extremo de eixo. Mas vamos continuar, que não acabou por aqui não. Como é que está, gente, o QRS? Nós temos aqui um QRS que lembra um padrão de distúrbio de condução do ramo direito.
E nós temos também bastante onda S em V5 e V6. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre isso? Onda S em V5 e V6 tem que ser grande desse jeito, gente? Tem não. Isso é um sinal de sobrecarga de câmara direita. Vocês querem outros parâmetros que possam sugerir sobrecarga de câmara direita? Eu vou dizer para vocês. Olha o AVR, gente. Olha o tamanho da onda R em AVR. É bem grande. E temos outros achados, pessoal. Não para por aqui. Nós temos ondas T negativas aqui em V1. Ondas T negativas aqui em V2. Nós temos ondas T negativas em pré-cordiais. E, gente, no contexto de dor torácica, existe uma patologia crítica que você não pode deixar de lado quando vê achados como esse, que se chama tromboembolismo pulmonar. Porque todo mundo conhece como achados de TEP taquicardia sinusal e S1Q3T3. É impressionante. Eu pergunto para todo mundo, quais os sinais de TEP que vocês conhecem? Taque sinusal, S1Q3T3. Aí eu faço aquele gesto da pessoa continuar. As pessoas geralmente não continuam, elas só falam esses dois. Mas um dos sinais que a gente mais tem que ficar atento em relação a isso é a inversão de onda T em pré-cordiais. A inversão de T em pré-cordiais tem grande sensibilidade, boa especificidade, valor preditivo positivo e negativo consideráveis. Tá? E o desaparecimento desse sinal, no contexto de um paciente com tromboembolismo pulmonar, sugere melhor prognóstico, boa resposta ao tratamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se meu paciente não tem estabilidade para confirmar tromboembolismo pulmonar, eu trombolizo esse paciente a partir desse eletrocardiograma. Trombolizo sem medo de ser feliz. Que esse ECG é muito de TEP, gente. Pelo tanto de sinais de sobrecarga de câmaras direitas, como pela inversão de T em pré-cordiais. No contexto de dor torácica, hipoxemia, choque indeterminado, que porventura você tem acesso a um eletrocardiograma, tem que pensar em TEP. O paciente foi estabilizado, foi levado para o exame de imagem, o paciente tinha TEP bilateral, de fato. Beleza, gente? Alguma pergunta sobre o caso 1? Gostei da musiquinha. São 20, gente. São vários casos para a gente se divertir aqui. Pode continuar? Se puder continuar, dá um ok aí no chat. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar então. Gente, caso 2. Paciente do sexo feminino, 74 anos, hein? Um idoso de 74 anos, hipertensa e diabética, começou um quadro de dor interescapular após esforço físico, sem sintomas associadas. Ela negava dor torácica. Nega dor torácica. O exame físico não tinha alteração. Ela tinha uma dor à palpação na região interescapular. Pegava, tá doendo? Tá doendo. Paciente com frequência cardíaca de 78, PA 132 por 79. Mediram a pressão do outro lado, deu um valor semelhante. Saturando 99% em ambiente. Jobert rodaram um eletro de uma paciente que tem dor muscular. Que dor que piora a palpação, claro que é muscular, né, Jobert? Não é bem assim, gente. O buraco é muito mais embaixo. Tem eletro? Tem. Esse é o eletro da paciente. O que a gente consegue ver? Indo diretamente ao ponto. Gente, nós temos uma elevação de ST em várias derivações. O que todo mundo gosta de chamar de supradifuso. Supradifuso. Ah, é o tal do supradifuso. E tem aqui, ó, supra de ST na derivação D2, ó, de aspecto feliz. Olha só aqui em V4 e V5, uma elevação de ST. Também não lembra isquemia isso aí. Não é isquêmico. Com certeza não. Se eu tenho um supradifuso, sem imagem espelho, com certeza eu estou diante de uma pericardite, né, Jobert?
pericardite e tal. Se é pericardite, não é para mandar para o CAT. Esse é um erro que muita gente comete. Porque antes de se pensar em pericardite, nós temos que procurar estigmas, primeiro no nosso paciente, segundo no eletrocardiograma, que possam sugerir isquemia miocárdica. Nós temos que estabelecer nossas prioridades na análise do ECG. Nós temos que ir primeiro atrás de sinais de alto risco. Tá? Tem que ir atrás de sinais de alto risco. Presença de infra de ST em derivações que não sejam V1 ou AVR. Presença do sinal do checkmark. Presença do sinal do checkmark, que é uma transição abrupta do QRS para o ST, como se fosse um sinal de tique, um sinal de certinho. Presença de distorção terminal do QRS. Presença de ondas Q, que você saiba que são novas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho achado aqui que pouquíssima gente deve ter visto. Olhem para a derivação AVL. AVL, gente, tem um ST infradesnivelado. Olha o ponto J. Olha a minha linha de base. Temos um ST abaixo da linha de base, gente. Pericardite não faz isso. Ah, Gilbert, mas D1, que é a derivação que olha para o mesmo lado, não tem infra de ST. Então eu não posso dizer que é uma imagem recíproca. Não posso dizer que é uma imagem em espelho. Não é bem assim. Especialmente em alterações de parede inferior ou de parede anterior, em alguns casos, o ST de AVL infradesnivela, por assim dizer, antes da de D1. Então, gente, eu vou dizer para vocês, essa paciente tinha uma DA, sim, descendente anterior, fechada. Mesmo com esse supra em várias derivações, sim. Temos que analisar criteriosamente o ECG do nosso paciente. Beleza, pessoal? Vamos embora, vamos continuar. Caso 3. Caso 3, fala de um paciente do sexo masculino, 72 anos, que chegou na emergência preocupado porque desmaiava com frequência. Desmaiava. E no dia da admissão na emergência ele desmaiou de novo. É um paciente com história familiar de morte súbita. Então, é um sinal importante, é um dado importante da história do nosso paciente no contexto da síncope. Tá? Chegou com sinais vitais estáveis, sem alteração no exame físico. E aí? Manda para casa? Manda embora? Não está sentindo nada, né? Não está sentindo nada, não tem nada no exame físico, só porque deu uma desmaiadazinha. Deve ser ansiedade isso aí. Né? O idoso fica tudo ansioso, aí desmaia. Não é bem assim, gente. Tá? Paciente com síncope tem que ter um eletrocardiograma. Não existe você manejar um paciente que desmaia sem um ECG. ECG não vai servir apenas para dar diagnóstico, até porque a gente só vai saber o que causou a síncope do nosso paciente em 50% dos casos. Metade. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga estratificar o risco dele. Isso não quer dizer que a gente não ache sinais diretos ou indiretos de alguma patologia crítica também. Por que não? Né? Eletrocardiograma do nosso paciente mostra esse padrão aqui. Poxa, a gente tem uma frequência cardíaca normal também, um ritmo sinusal. Não vou me aprofundar muito em relação aos parâmetros que estão normais. Vamos direto ao ponto. Olhem para V1. A gente está vendo em V1 um padrão de distúrbio de condução do ramo direito. Sim, um padrão RS, R'. Mas não é só isso. Nós estamos vendo um segmento ST que está caindo na diagonal, com um padrão de downsloping. Sim, é um padrão descendente na diagonal, seguido de uma onda T negativa. Gente, no contexto de síncope, nós temos obrigação
de pensar no padrão eletrocardiográfico de Brugada. Aquele que é presente na síndrome de Brugada. Joubert, esse é o único padrão eletrocardiográfico? Não. Esse é o padrão que tem relação com fenômenos arritmogênicos. Tá? Porque, gente, a diferença entre a síncope de causa cardíaca e a arritmia maligna que ameaça a vida é a sorte que o seu paciente tem em chegar na sua emergência. Essa é a diferença. Então, gente, é fundamental que a gente consiga identificar padrões como esse. Brugada tipo 1, que é esse que vocês conseguem ver, tem relação com fenômenos arritmogênicos. O chamado Brugada tipo 2, né, que é um padrão chamado Encela, com T positiva, ele não leva diretamente à arritmia, mas com fatores de estresse, ele consegue se transformar no tipo 1. Febre, infecção, distúrbio eletrolítico, transforma o tipo 2 no tipo 1. E ambos os padrões vão ter elevação do segmento ST superior aí a 1 milímetro. Vão ter elevação de ST maiores do que isso. O Brugada tipo 3, né? Só a título de formalidade. Porque a morfologia eu já falei para vocês. Brugada tipo 3 pode ter a morfologia do tipo 1 ou tipo 2, mas com elevaçãozinha de ST desse tamanho, menor que 1 milímetro. Pronto. Mas eu quero que vocês saibam principalmente dessa aqui, Brugada tipo 1, que vem associada a um distúrbio de condução do ramo direito. Tá? Esse paciente aqui não pode ir para casa não, gente. Vai ter que ficar aí com vocês. E vamos seguindo, vamos seguindo. Paciente de 77 anos, hipertenso, compareceu ao departamento de emergência com queixa de dispneia. O médico da triagem levou o paciente para a sala vermelha dizendo que ele estava com taquicardia ventricular. Doutor, ajude esse paciente aqui que ele está com TV. Sinais vitais estão estáveis e você deu uma olhadinha no ECG dele. Aí eu pergunto para vocês. Gente, isso é uma TV? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não mesmo. Mas ele ficou dizendo para você, não, é uma TV, é uma taquicardia com QRS largo. O QRS está bem largo. Eu tenho que manejar como taquicardia ventricular. O ACLS fala isso. O ACLS diz que você tem que manejar segundo o algoritmo deles lá. Se estiver estável, fazer a mildarona. 150 miligramas. Aí você diz, calma, amigo. Deixa eu ver aqui uma coisinha primeiro. O que você consegue fazer nessas situações? Rodar derivações especiais. Nós podemos rodar a chamada derivação de Lewis. É uma derivação que a gente vê melhor a onda P. Tá? Onde o eletrodo do braço direito é colocado no segundo espaço intercostal direito e o eletrodo do braço esquerdo no quarto espaço intercostal direito. E a gente usa a derivação D1 para registrar. Aí a gente consegue ver a presença de ondas P associada ao mesmo batimento. Não é uma taquicardia ventricular, é uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo esquerdo, muito provavelmente. Certo? É uma taquicardia sinusal com bloqueio de ramo, né? Saber se é esquerda ou direita era melhor a gente ter acesso às outras derivações. Beleza, gente? Caso 5. Vamos lá para o caso 5. Paciente de 55 anos, hipertenso e diabético. Foi até a emergência com quadro de dor precordial opressiva, com irradiação para membro superior esquerdo, com náuseas, vômitos, sudorese e palidez cutânea mucosa. Chegou com a frequência cardíaca de 48, PA 80 por 40 e saturando 88% em ambiente. Chegou com o eletro na mão também, e a pergunta é como a gente trataria esse paciente. Nós conseguimos ver realmente uma frequência cardíaca bem baixa, muito baixa, tá? E a gente consegue ver também um quadro de dissociação atrioventricular. Nós conseguimos ver que o intervalo PR é completamente variável, tá? Então, esse intervalo PR
é diferente desse, que é diferente desse. Tá bom, gente? Além de uma frequência cardíaca muito baixa. Tem uma onda P que está acompanhando uma onda T aqui, ó. Uma onda P junto da T do ladinho. Esse paciente tem um BAVT. Mas não é só isso que ele está apresentando. Tá? Nós conseguimos ver na parede inferior D2, D3 e AVF, especialmente em D3 e AVF, uma elevação de ST. Um supradesnivelamento do segmento ST. Certo, pessoal? Supradesnivelamento de ST, D2, D3 e AVF. Ah, Gilbert. Então, o que está acontecendo exatamente? Esse paciente está apresentando um infarto agudo do miocárdio. No contexto do torácico opressivo, estaremos diante disso, muito provavelmente. Né? Sempre bom a gente rodar derivações direitas também, tá bom? A gente fazer também, a gente medir a PA desse paciente em todos os membros, tá certo? Que o diferencial de elevação de ST na parede inferior é dissecção aguda de aorta. Tá? Poxa, o paciente não tem nenhum estigma para dissecção de aorta. Né? Eu consigo ver um infra de ST bem pronunciado em AVL. Também consigo ver um infra de ST bem pronunciado na derivação D1. Isso associado a uma elevação de ST de parede inferior sugere realmente um infarto que vai acometer aí a artéria coronária direita. E a gente tem que lembrar que a coronária direita vai emitir um ramo para onde? Para o nó sinusal. E também outro para onde? Para o nó AV, muitas vezes. Não em 100% dos casos, tá bom? Mas ela emite em uma parcela considerável das vezes. E, gente, consegue fazer bloqueio atrioventricular de todos os graus. Né? BAV de primeiro, BAV de segundo grau MOBITS 1, MOBITS 2 e faz BAVT também. O tratamento definitivo desse paciente é abrir a artéria, abrir o vaso fechado. É disso que ele está precisando no momento. Beleza? Até mais, doutor Calil. Doutor Calil está se despedindo da gente. Grande abraço. E a gente vai continuar. Tranquilidade. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, podem jogar no chat, que a gente faz o possível para esclarecer. Hein? Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, pode colocar lá, que a gente dá um jeito. A hora é essa. E é isso aí. Caso 6, gente. Vamos lá. Caso 6 é de um paciente de 55 anos, masculino, em tratamento para câncer de pulmão. Comparece ao departamento de emergência com sonolência. Você roda eletro para o seu paciente com alteração do nível de consciência? O seu paciente em algum momento vai precisar, tá bom? Pode até não ser a sua prioridade, mas você vai ter que rodar em algum momento, tá? No exame, poxa, o paciente está com Glasgow 12, sem alteração na ausculta cardiopulmonar, paciente com PAM de 80, frequência cardíaca de 77, saturando 99 em ar ambiente. E o eletro é este. Ah, Gilbert, já sei exatamente o que esse paciente está apresentando. Esse paciente tem um infarto. Não é não, Gilbert? Olha só V2 com supra de ST. Olha V3 com supra de ST. Olha V4 também com elevação de ST. V5. É claro que esse paciente está infartando a DA e que esse paciente precisa ir para o cateterismo. Gente, vamos lá. Em que situações o nosso paciente com infarto apresenta rebaixamento do nível de consciência? Se o meu paciente tiver um choque cardiogênico daqueles, ele pode apresentar rebaixamento? Pode. Mas nosso paciente não parece chocado. Não parece chocado. Ah, meu paciente infartou aí o ventrículo direito. Pode apresentar alteração no sensório? Pode. Meu paciente infartou a DA, chegou bem hipoxêmico e alterou o sensório. Pode alterar o sensório? Até pode, mas tem que lembrar que os hipoxêmicos tendem a se agitar, né? Eles não tendem a rebaixar o sensório, ok? Mas tem um dado dessa história que é fundamental
para a gente pensar em uma potencial causa dessa alteração do ECG. Que é o quê? É um paciente em tratamento para CA de pulmão. E a gente tem que pensar em um eletrólito bem engraçadinho que eleva o ST, que se chama cálcio. O cálcio, gente, tem relação direta com uma fase do potencial de ação do cardiomiócito, chamada fase 2, que é a fase de platô, onde nós vamos ter uma entrada lenta de cálcio. Se eu tenho meio quilo de cálcio do lado de fora, se eu tenho uma hipercalcemia, poxa, essa fase vai acontecer mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, gente. Então eu vou ter um processo de repolarização rápida, precoce. Eu vou ter onda T colada no QRS e muitas vezes eu vou ter elevação do segmento ST. Então é sua obrigação ter uma dosagem de cálcio desse paciente, nem que seja por uma gasometria. Gilbert, o contrário é verdadeiro? Nos pacientes com hipocalcemia? Sim, o contrário é perfeitamente verdadeiro. Se eu tenho pouco cálcio, a entrada lenta de cálcio, que já é lenta, vai ser mais lenta ainda. Consequentemente, eu vou ter onda T afastada do QRS. Porque essa fase 2 que eu estou falando, do potencial de ação do cardiomiócito, tem relação direta com o quê? Com o segmento ST. Então eu vou ter um segmento ST longo, com consequente prolongamento do QT. A hipercalcemia causa QT curto, elevação de ST. Lembrem-se disso. Não esqueçam disso. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo, hein? Vamos seguindo. Caso 7. Caso 7 fala de um paciente de 88 anos, hipertenso, diabético e dislipidêmico, em uso totalmente irregular das medicações. Ele compareceu ao departamento de emergência com piora súbita da dispneia de base e hipoxemia. Poxa, desaturando, chegou dispneico. Ele já apresentou crises semelhantes antes. Negou febre, negou tosse. Né? Chegou saturando 88, uma PAM de 120 e uma frequência cardíaca de 100. Tá um grande barulho na sala, você não consegue auscultar direito o paciente, mas você percebe sibilos esparsos. Os familiares do lado de fora do seu departamento de emergência estão aflitos e não conseguem dar mais detalhes da história do paciente. Doutor, eu não sei, eu estou muito assustado, sabe? Salve meu pai. Mas eu tenho aqui um eletro dele. Pronto, aí entrego o eletro para você. E o eletro é esse aqui. O que exatamente conseguimos ver nesse eletrocardiograma? A gente consegue ver um distúrbio de condução do ramo esquerdo. A gente tem um padrão aqui em V1. Todo mundo de olho aqui no V1, ó. Pode focar aqui. Isso. Eu acho melhor voltar para o que estava mesmo. Pode voltar, é melhor voltar para o slide. Isso. Olha para o V1, gente. Padrão Rzinho Szão. Com aumento da duração do intervalo QRS. Olha V2. Rzinho Szão. Com uma leve elevação do segmento ST, assim como o V1. Isso é a cara do distúrbio de condução do ramo esquerdo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Bloqueio de ramo esquerdo é marcador de cardiopatia estrutural. Tá? A gente não pode olhar para um BRE e achar que é uma coisa normal. Não é normal. O BRD ainda pode ser normal. É fisiológico em uma parcela dos jovens. BRE, não. É marcador de cardiopatia estrutural. Então, existe uma chance do nosso paciente estar, na verdade, sibilando por congestão pulmonar. Então, se você não tivesse dados da história, você não tivesse ultrassonografia beira-leito, não tivesse raio-x, como é o caso, né? Você não se dispõe de raio-x ou de ultrassonografia beira-leito, e você tem que agir rápido, o que você iniciaria para o paciente?
eu iniciaria com esse eletro e com outros dados da história do paciente: antibiótico de dilatação venosa, VNI-tridil, nebulização com beta-2 agonista, terbutalina. Gente, eu iniciaria VNI-tridil para esse paciente e reavaliaria. Que meu paciente é cardiopata estrutural, está sibilando, mas existe uma chance considerável desse sibilo ser por congestão. Como aquilo que a gente prescreve para o nosso paciente, na verdade não é nem o que a gente prescreve, mas o que faz efeito no nosso paciente nos primeiros 5 minutos, no contexto de um edema agudo de pulmão, vai fazer toda a diferença na vida dele, eu começaria logo. Com toda certeza. Se eu fosse arriscar para alguma patologia, seria para o edema agudo, sem sombra de dúvida. Caso 8, pessoal. Caso 8 é de um paciente do sexo masculino, 37 anos, renal crônico dialítico há 12 anos, com quadro de fraqueza muscular de início 4 horas antes da admissão. Sem sintomas associados. Exame físico normal, sinais vitais também estáveis. Você, que segue a página Cenário de Eletro, vai pedir sim um eletrocardiograma para paciente com sensação de fraqueza muscular. Sintomas inespecíficos precisam de eletro. Nunca sabe o que você vai ver. E o eletro é esse aqui. Indo direto ao assunto, gente. Indo direto ao ponto. Nós temos aqui ondas T bem apiculadas de base estreita. Tá certo? Tudo bem que o QRS também está bem grande. Mas existe um contexto que nos faz pensar em um distúrbio eletrolítico, que nos faz pensar em hipercalemia. Mas se eu disser para vocês que o que eu quero mostrar não é nem a alteração que sugere hipercalemia, não é nem isso. Eu quero mostrar que hipercalemia é diferencial de... Olha o slide, vamos focar aqui no slide. Desvio do eixo para a direita, tá? Então, a hipercalemia consegue desviar o eixo para a direita e é diferencial de S1, Q3, T3, gente. Aquele sinal que você olha, joga para o lado e diz que é TEP, pode estar presente na hipercalemia também. S1, Q3, T3. Então, muito cuidado. Tem que pensar, gente, também. Você não pode fechar a sua mente para uma coisa só, quando se trata de eletro. Mas sim, temos ondas T apiculadas de base estreita. Jobert, eu posso começar gluconato de cálcio para o meu paciente de forma empírica? Eu começaria. Tranquilamente. Gluconato, sem medo de ser feliz, sem ver valor de potássio. Agora, as demais medidas, poxa, eu iria atrás, sim, de um valor sérico de potássio. Por que não? Tá? Mas gluconato, cardioproteção, estabilização da membrana, eu começaria imediatamente. Só com o eletro e a história. Beleza, gente? Caso 9. Vamos para o caso 9. Paciente de 71 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, comparece ao departamento de emergência com dor torácica, dor precordial opressiva com irradiação para o membro superior esquerdo, que durou 22 minutos em repouso, com náuseas, vômitos e sudorese. Alguma dúvida que estamos diante de uma síndrome coronariana aguda? Não. Faz uso regular de AS, simvastatina, realizou CAT prévio com infarto com oclusão. Por infarto com oclusão, na verdade, né? Com stent para DA. Né? Não tem alteração do exame físico, tem sinais vitais estáveis e uma troponina negativa em amostras seriadas. E tem esse eletrocardiograma. Né? O que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver uma das alterações mais precoces de uma isquemia em curso, que é uma onda T negativa. Certo, gente? Onda T negativa. Onda T negativa, Gilbert Mitson, tem relação necessariamente com vaso fechado? Não. Não. Pode ser o início realmente de um isquemia em curso. Mas nós teremos que seriar eletro de forma adequada, seriar marcador de forma adequada e estratificar o risco desse paciente. O fato é que
a história do nosso paciente, independente do ECG, já diz que esse paciente é de alto risco. Tá certo? Então, mesmo se o eletro persistir com essas ondas T negativas, em amostras seriadas, não é prudente mandar esse paciente para casa. É interessante a gente deixar o paciente, a gente internar esse paciente para realizar um novo estudo. Tá certo? Mas é realmente para mostrar algumas das alterações isquêmicas precoces. Caso 10. Você recebe no departamento de emergência um paciente do sexo masculino completamente desacordado, trazido aí para auxiliares de transporte. Você descobre que ele está sem pulso, não tem pulso central, né? Você inicia as compressões torácicas e checa o ritmo e não tem familiar presente. Você checou o ritmo e o traçado do monitor é esse aqui. Qual seria a sua primeira medida? Gente, eu coloquei esse ritmo lá no cenário de eletro, lá no nosso Instagram. Muita gente, mas muita gente mesmo, disse que chocaria esse paciente. Faria uma desfibrilação. A gente pergunta por quê, e as pessoas dizem, não, porque a gente está diante de um ataque cardioventricular. Né? QRS alargado, perdão. QRS alargado, claro que a gente vai ter que fazer um choque no paciente. Ataque cardioventricular, gente, mas prestem atenção. Como é que isso aqui é um ataque cardioventricular se nem ao menos temos um ataque cardíaco? Não tem taquicardia, gente. A frequência cardíaca aqui está menor que 100. O QRS é largo, correto. Mas a frequência cardíaca é menor do que 100. Gente, isso aqui é uma ESP. Isso aqui é um ritmo de QRS muito largo. E, pessoal, o fato é, a nossa principal hipótese para a causa da parada desse paciente é hipercalemia. Correndo ali por fora, uma acidose grave, uma intoxicação por tricíclico, mas a gente não vai ficar filosofando, não vai ficar martelando em hipóteses diagnósticas, especialmente no meio de uma PCR, especialmente diante do paciente mais grave da emergência, da medicina. Esse paciente merece, de forma empírica, gluconato de cálcio e bicarbonato de sódio. É disso que o paciente precisa. Não podemos desfibrilar esse paciente. E isso é uma confusão muito comum no manejo da parada. Muita gente olha para um ritmo de QRS largo, já quer colocar as passos para chocar. Calma. O que está mostrando no monitor em relação à frequência cardíaca? Poxa, se há ali uma frequência de 140, 150, 160, eu nem discuto. Trato como TV. Poxa, TV sem pulso, no caso. Choca o paciente. Desfibrila o paciente. Aqui não, gente. Não façam isso. Não é disso que o seu paciente precisa. Beleza? Vamos seguindo. Vamos lá, vamos seguindo. Um outro paciente retornou à circulação espontânea. Estava parado, voltou. Né? Parou em 4 ciclos, todos eles chocáveis. Né? Na verdade, antes de retornar à circulação espontânea, tá? Não é que ele retornou e teve uma nova parada, tá bom? Ele teve uma parada de 4 ciclos, todos em ritmo chocável, e retornou à circulação espontânea, tá bom? E retornou com os seguintes sinais vitais, com a PM de 120, até mais para hipertenso, né? Frequência cardíaca de 78, saturando 98% na ventilação mecânica, que você acabou optando aí por entubar o paciente. Fez um ECG de 12 derivações, mas eu vou mostrar o V3 para vocês. O V3 é este. E a pergunta é, o que será que aconteceu com o paciente para ele parar? Mediante o eletrocardiograma rodado após a PCR. Estamos vendo aqui a ondinha P, complexo QRS. Temos aqui uma onda T e a gente tem uma outra onda aqui. Ah, Gilbert, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É aquele padrão da síndrome de Wellens, né, Gilbert?
Então, esse paciente, na verdade, parou aí, não sei, por uma trombose coronária, e esse paciente precisa fazer um CAT. Leva para o CAT. Calma. Nós temos que lembrar que o padrão eletrocardiográfico visto na síndrome de Wellens, ele começa com um componente positivo e depois com um negativo. Não é o que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo primeiro um componente negativo e depois o componente positivo. É como se fosse um padrão minus plus, não plus minus, né? Minus plus. E, gente, quando estamos diante de um padrão minus plus, nós, na verdade, não estamos vendo uma onda T bífida, só que ao contrário. Nós estamos vendo uma onda T negativa e uma onda que vem logo ao lado dela, que é a onda U. Nós estamos vendo uma onda U, gente. E quando nós temos uma onda U com a dimensão de 25% da onda T para cima, não tem como essa onda U ser normal, não. É uma onda U patológica. E uma das principais causas de onda U patológica vai ser um distúrbio eletrolítico também, chamado de hipocalemia. Hipocalemia. Hipocalemia é uma provável causa da parada desse paciente. Até porque ele parou em ritmo chocável, em TV polimórfica. TV polimórfica do tipo Torsades-de-Pointes é a variante de TV polimórfica que tem relação com o QT longo. E quando a gente está diante de uma onda U, existe a inclusão dessa onda no cálculo do intervalo QT, gente. A onda U vai entrar admitida no intervalo QT, vai ser, na verdade, um intervalo QU. E o prolongamento pode propiciar uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo Torsades-de-Pointes. Beleza, gente? Vamos lá, vamos seguindo. Caso 12, gente. Caso 12. Paciente de 33 anos após tentativa de suicídio, através da ingestão de uma toxina, tá? 4 horas antes da admissão, compareceu ao departamento de emergência trazido por familiares, letárgico, com liberação esfiteriana, pupilas mióticas, pálido e com bastante cialorreia. Isso lembra alguma coisa para vocês? Isso me lembra uma síndrome colinérgica. Você já fica... Aí você pega os sinais vitais do paciente. Frequência cardíaca de 33, tá bom? Pressão arterial média de 48, saturando 99, com rebaixamento do nível de consciência. Você monitorizou o paciente, realizou uma expansão volêmica e rodou um eletro. E o eletro é esse. O que vocês estão vendo no ECG? Perdão. Nós estamos vendo uma frequência cardíaca que mal conseguimos contar direito. Fato. De tão baixa. Tá? E quando a gente está diante de uma frequência cardíaca que nem conseguimos contar direito, muito provavelmente vai estar relacionada à toxina que ele acabou ingerindo. Tá? Então, esse paciente tem um provável choque frequência dependente, que nós, a princípio, vamos controlar com medidas específicas. Poderemos realizar uma atropinização desse paciente, mas deixando o que no nosso bolso, pessoal? Marca-passo, pessoal. Não é porque nós temos uma causa potencialmente reversível para o que está acontecendo que esse paciente não vai precisar de marca-passo em algum momento. Ele pode precisar sim. Se esse paciente evoluir com refratariedade dos sintomas, se o paciente evoluir sem melhora clínica, com um ECG persistentemente com a frequência cardíaca baixa, ou na cardioscopia mesmo, esse paciente vai precisar, por que não, de um marca-passo. Certo, pessoal? Outra patologia que acarreta uma redução da frequência cardíaca de forma importante, de forma que a gente mal consiga contar, é a própria hipercalemia. Certo, pessoal? Que muitas vezes vai causar aí uma bradicardia juncional da vida, que a gente interpreta como juncional, mas muitas vezes a onda P está tão achatada que a gente mal vê. Isso acontece bastante. Beleza, beleza?
Vamos seguir em frente. Vamos lá. E lembrando, gente, qualquer pergunta vocês podem jogar no chat. Podem fazer, tá bom? Estaremos à disposição para respondê-las. Caso 13, vamos lá. Né? Paciente de 71 anos, também cheio de comorbidades, chegou na emergência com a síndrome coronariana aguda. Eu peguei o caso igual ao 9 mesmo, tá? Esse foi um caso feito por mim realmente, tá bom? Igual ao 9, para mostrar um outro eletrocardiograma para vocês. Chegou com dor precordial, não tem alteração do exame físico, troponina negativa. E o eletro é esse. O que a gente consegue ver nesse ECG? Ah, Gilbert, agora eu estou vendo as ondas T bífidas, né? Aquele padrão plus-minus, bem visível em V3, até visível em V2 também, mas bem mais visível em V3. Gilbert, isso significa que essa é a síndrome de Wellens, correto? O ECG com esse achado é síndrome de Wellens, né? Cuidado. Síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Nós estamos diante do padrão de Wellens. Padrão de Wellens. Tá? O tal do Wellens tipo A. Gente, síndrome de Wellens foi estudada nos anos 80, mais especificamente em 1982, onde foi visto um grupo de pacientes que tinham uma história recente de dor torácica, mas que no momento da realização do eletrocardiograma, que mostrava o padrão sugestivo, o paciente estava sem dor. E esses pacientes muitas vezes tinham troponina negativa. Então, isso foi chamado de síndrome de Wellens, que com certeza é uma síndrome que passa batido nas emergências. O paciente está sem dor na hora que faz o eletro. Isso é algo que tende a tranquilizar os médicos, mas não é assim que deve funcionar. A história prévia tem que ser valorizada, porque esses pacientes têm uma história recente de dor torácica, compatível com isquemia muitas vezes. E a troponina dá negativa. É outro fator que tranquiliza os médicos, mas não deve funcionar dessa forma. Gilbert, é sempre que a troponina dá negativa? Não, muitas vezes ela dá positiva, fracamente positiva. Pode estourar? Pode também. Aí já é mais raro você estourar, tá? Você tem muitas vezes uma troponina normal ou levemente alterada. Então você tem que saber reconhecer. Uma onda T que começa positiva e depois ela é negativa. E, Gilbert, qual é a peculiaridade do paciente com Wellens? É um paciente que eu, Gilbert Mitson, no meu plantão, levo para o CAT nas primeiras 2 horas, sim. Até com dados do estudo inicial, que viu que 75% dos pacientes evoluíram com infarto anterior extenso em 2 semanas. Não lembro se foi em 2 semanas ou em 4 semanas, mas evoluíram depois com infarto anterior extenso. Tá? É um paciente de altíssimo risco. Não é interessante fazermos CAT eletivo nesse paciente. Beleza pura? Vamos seguindo, vamos seguindo. Caso 14, gente. Paciente idoso, hipertenso, com história de revasque prévia, com quadro de dor torácica opressiva. Não se conhece história de radiação ou sintomas associados. Sem alteração no exame físico, com sinais vitais estáveis, tá? No momento da admissão, não tinha queixa. E o eletro dele é esse. O que a gente está vendo, pessoal? Um eletro praticamente inocente, né? Não tem alterações tão significativas. Mas eu vou dizer para vocês que, ao mesmo tempo, nós temos alterações significativas. Alterações que vocês têm que ficar de olho, gente. Eu quero que vocês olhem para D2, quero que vocês olhem para D3, quero que vocês olhem para AVF. Gente, podem focar o slide aqui agora para eu apontar? Valeu, queridos. Gente, olha esse batimento. Nós temos um ST alinhado com a linha de base, mas nós temos o chamado sinal do check mark. Sinal do check mark. Aqui, gente, nós temos algo que eu já falei para vocês também. A gente consegue pegar esse QRS e colocar na onda T.
no contexto de uma história de dor torácica opressiva, mesmo não sendo uma onda T quilométrica, sendo uma onda T pequena, nós temos que considerar essa onda T como hiperaguda. Olha o AVF. Olha o AVF, gente. Olha esse batimento aqui. Também lembra o sinal do check mark. Então, é um ECG isquêmico, apesar de não parecer. Então, o paciente faz a seguinte alteração. Acontece isso aqui com ele. Esse paciente faz bigeminismo ventricular. Bigeminismo, gente, é quando nós temos um batimento sinusal com extrasístole. Batimento sinusal com extrasístole, batimento sinusal com extrasístole. No contexto de uma síndrome coronariana aguda, pessoal, isso é sinal de instabilidade elétrica. Isso não é brincadeira. Paciente que desenvolve instabilidade elétrica aguda, pessoal, nós temos que considerar mandar para o CAT nas primeiras 2 horas. Seja bigeminismo, seja trigeminismo, o que for. Paciente que faz TVNS, aí que é instabilidade elétrica mesmo, fazendo TVNS, TV sustentada. É aí que o bicho pega realmente. Certo, pessoal? Então, um ECG que aparentemente era inocente, mas eu mostrei para vocês que não é, evoluiu com isso aqui, instabilidade elétrica, bigeminismo. Beleza? Vamos seguindo, vamos seguindo. Caso 15. Paciente de 43 anos, comparece ao departamento de emergência, com quadro de palpitações e história de síncope 1 hora antes da admissão. Sinais vitais estáveis, sem dor torácica, dispneia, sem alterações no exame físico. E a pergunta é qual é a conduta. Primeiro que você olha para o eletro e diz, valha meu pai do céu, socorro. O que está acontecendo? Que ritmo é esse? Gente, nós estamos vendo aqui uma frequência cardíaca bem alta. Fato, tá? Um ritmo irregular. No que você pensa logo? Uma fibrilação atrial? Sim. Eu vou dizer para vocês que isso é uma fibrilação atrial. Mas não é só isso. Olhem para D1. A gente consegue ver em D1, gente, que as morfologias do QRS são diferentes em alguns batimentos. E que em alguns trechos, pode apontar para mim aqui, por favor? Em alguns trechos, gente, a frequência cardíaca chega perto de um quadradão. Chega perto de 300 batimentos, pessoal. Quando a gente tem trechos em que a frequência cardíaca chega perto de 300, a gente tem que pensar em um tipo especial de fibrilação atrial, chamado de fibrilação atrial pré-excitada. É a fibrilação atrial que acontece em paciente com Wolff-Parkinson-White. O Wolff-Parkinson-White tem relação muitas vezes com taquicardias supraventriculares ortodrômicas, tem relação com taquicardias antidrômicas e tem relação com FA pré-excitada. Peculiaridade da FA pré-excitada, número 1. Como eu já falei, a frequência cardíaca chega a estourar muitas vezes. Segundo, nós vamos utilizar bloqueadores do NOAV para esse paciente. Nós vamos usar beta-bloqueador, adenosina, para esse paciente? Não, gente. É só pensar no que acontece no paciente com Wolff-Parkinson-White. O estímulo é conduzido por uma via acessória. Uma vez que a gente bloqueia o nó atrioventricular, nós vamos exacerbar a transmissão pela via acessória. Aí o nosso paciente vai piorar da taquiarritmia. Uma droga considerada segura para você administrar nesse paciente não existe no Brasil, que é a procainamida. Não tem. Certo? O tratamento mais seguro, pessoal, é a cardioversão elétrica sincronizada. Tá? Esse eletro que me mandou foi a Bianca Rossner, né? Que faz parte do nosso time também, do Emergency Talks. Tá? Ela fez a cardioversão do paciente com sucesso. Um beijo, Bianca. Isso é uma FA pré-excitada. E o melhor tratamento mais seguro é a cardioversão elétrica sincronizada. Beleza, gente? Vamos seguindo, vamos seguindo. Está acabando. Falta pouco. Paciente de 44 anos, hipertenso,
comparece ao departamento de emergência com dor precordial opressiva, com irradiação para o dorso, com náuseas e sudorese. Né? E aí, analisando o ECG que eu vou mostrar, trata-se de um infarto com oclusão ou de uma repolarização precoce? Ai, Gilbert, de novo esse supradifuso, para confundir a minha cabeça. Eu tenho supra aqui em D2, ó, o ST está desnivelado, supra desnivelado, em D3 também, em AVF também tá, V4 também tá, V5, V6. Ai, Gilbert, e agora? Eu vou atrás de sinais de alto risco. E eu vou dizer para vocês que de cara a gente já consegue ver um. Que é um infradesnivelamento de ST em AVL. A gente consegue ver por esse batimento que o ponto J está abaixo da linha de base. Olhem para o AVL. Tá? Deu certo? Vamos lá, gente. E o que deu exatamente no CAT desse paciente? Né? Esse paciente teve uma lesão. O paciente teve lesão coronariana, sim. Tá? O paciente apresentou, né, Tudo bem aí, gente? Beleza. Né? O paciente teve uma lesão de DA 80% proximal e uma embolização acabou fechando em um outro segmento dessa artéria. Tá certo, pessoal? Ocasionando as alterações vistas anteriormente. Tá bom? Então, supradifuso não é igual a pericardite. Supradifuso não é igual a pericardite. Beleza? Caso 17, pessoal. Paciente do sexo masculino, 55 anos, queixa de dor precordial opressiva com irradiação para o membro superior esquerdo, com náusea e sudorese. Sinais vitais estáveis. E a pergunta é, que preditor de isquemia crítica você vê no ECG seguinte? E aí, pessoal? O que a gente está vendo aqui? Estamos vendo, sim, uma frequência cardíaca normal, né? A frequência cardíaca menor que 100, ritmo sinusal, mas vamos para as alterações que eu quero que vocês foquem. Tá? Gente, estamos vendo em V1 uma onda T positiva, discordando do QRS. O que, na verdade, não é para acontecer. A onda T tem que concordar com o QRS. QRS negativo, onda T também negativa. Mas, gente, quando essa onda T é positiva, já é algo que deve chamar a nossa atenção. Sobretudo, quando essa onda T negativa em V1 é mais alta que a onda T da derivação V6, que é o caso. Temos uma onda T em V1 com amplitude maior que a onda T de V6. Gente, isso é um preditor de isquemia crítica que poucas pessoas conhecem. Pouquíssima gente conhece. E como eu já falei, sendo um preditor de isquemia crítica, como é que vai estar o eletro rodado um tempo depois? Com sinal de isquemia crítica. Esse é o eletro do mesmo paciente, apresentando o chamado padrão plus-minus. Onda T bifásica, gente. Com a peculiaridade que não vai ser o padrão de Wellens, porque o padrão de Wellens não tem onda Q. Tá? A gente consegue ver em V2 que existe onda Q, mas é uma suboclusão de DA. A DA está quase toda fechada. Tá bom? É uma suboclusão. E tudo começou com o quê? Com a onda T em V1, mais alta que a onda T da derivação V6. Beleza, gente? Mais um paciente com dor torácica, gente. Mais um paciente com dor torácica opressiva. Tá? E com esse ECG. O que eu quero mostrar exatamente desse eletro? Que, gente, para o nosso paciente ter um infarto conclusão, as derivações não necessariamente precisam ser contíguas, não, tá certo? Olha só o ST desnivelado aqui em V2. A gente não vê esse mesmo ST desnivelado em outras derivações. Aqui nós temos um leve supradesnivelamento de ST, mais discreto. Inclusive,
permitido para a idade. Já em V2, em AVL, nós temos uma discretíssima elevação de ST. Quase nada. Ah, Gilbert, mas isso aí não segue os critérios de supra. Não importa, gente. Esse paciente tinha um vaso fechado. Critérios de supra, por si só, não conseguem prever oclusão coronariana com eficácia. Existe uma taxa de erro de 25%, que eu chamo de para lá e para cá. Né? 25% dos pacientes que têm critérios de supra não têm o vaso fechado, e 25% dos pacientes que não têm critérios de supra têm vaso fechado. Aqui a gente praticamente, seguindo os critérios de supra, só vê elevação de ST em V2, não vem em mais lugar nenhum. Tá? Mas o que deve chamar a atenção de vocês, gente, é a presença de imagem recíproca na parede inferior. D2, D3 e AVF tem infradesnivelamento de ST, bem considerável. Então, uma eventual lesão de DA tem que estar na cabeça de vocês. Certo? O paciente chegou no departamento de emergência com palpitações, história de síncope a 1 hora. Chegou com PA inaudível, Glasgow 3, com a conduta. Esse é o traçado do monitor. O que a gente está vendo? Uma taquicardia ventricular polimórfica. Ah, Gilbert, se é taquicardia ventricular polimórfica, é óbvio que é um torsar, né? Porque a gente tem a torção das pontas, a gente tem a alternância de polaridade do QRS. Calma, gente. Estamos diante de uma TV polimórfica. Se é torsar ou não é, nós teríamos que ter ou o eletro de base do nosso paciente, ou acesso àquele último batimento que aconteceu antes da arritmia ser deflagrada. Taquicardia ventricular polimórfica do tipo torsar é aquela que tem relação com QT longo. Taquicardia ventricular polimórfica do tipo não torsar tem relação com QT normal ou curto. Voltamos. Beleza, gente. Desfibrilação. É o que faremos pelo nosso paciente, disso que ele precisa. Último caso. Seu colega pede ajuda a você desesperadamente, perguntando se o ECG que ele rodou do paciente com dor torácica está correto. Ele mostrou esse eletro aqui para vocês. O que a gente consegue ver? Sendo bem direto. Temos um D1 bem negativo. Bem negativo, tá? Temos aqui uma derivação AVR bem positiva, com onda P positiva. É para estar desse jeito? Não, não é para estar desse jeito. Tá? Não, Jobert, mas é porque a gente está vendo aqui o quê? A gente está vendo aqui um desvio extremo de eixo. Ó. O D1 está negativo, o AVF está negativo, mas, gente, calma. Se o seu paciente chegou com estabilidade hemodinâmica, chegou tranquilo, nós temos que apontar como principais causas para esse desvio extremo de eixo, né, uma troca de eletrodo. Olha só, gente, a onda P está negativa, o QRS está negativo. Aqui no... Voltamos. Beleza, gente. Então, foi uma troca de eletrodos do braço direito com a perna esquerda. Tranquilo? O ideal é o QRS em D1 estar positivo e o de AVR está negativo, tá? Mas claro que com contexto específico isso tem que ser analisado. Que nem o nosso paciente com TEP que realmente tinha um desvio extremo de eixo. Finalizamos aqui nossa live de hoje. Queria agradecer de coração a atenção de vocês por terem aguentado até aqui. Agradecer mais uma vez ao Dr. Calil e a galera do Emergency Talks pela oportunidade de estar aqui. E vamos fazer o nosso sorteio agora. Né, gente? Sorteio de uma vaga no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência. Pode sortear. A gente tem acesso ao sorteador? Pronto. Nome sorteado, Samia. Pronto. Foi a pessoa de e-mail samia.ac@hotmail.com. Parabéns, Samia. Para você pegar o seu prêmio, só mandar um recadinho pro pessoal do Emergency Talks lá no perfil emergency.talks, tá beleza? Então,
Parabéns para você ganhou uma vaga no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, uma inscrição no CBMed 2022 em Florianópolis. Mais uma vez, um grande abraço, pessoal. Vou aqui me despedir de vocês. Até a próxima. Boa noite e até mais.